Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala Que Te Escuto especial, segundo aniversário do grupo Conexão Visão Oficial. Bom, o Fala Que Te Escuto de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu já estarei mandando a introdução aqui e em seguida nós já estaremos começando, tá bom? Oi, eu sou o Kaique, tenho deficiência visual e faço parte aqui do grupo Conexão Visão Oficial. Hoje eu sou um dos administradores, estou no grupo desde julho de 2022. Nesse mesmo ano, mais preciso ali no dia 10 de janeiro de 2022, Stefan Brian estava criando este projeto. Mais ou menos no mês de agosto, eu fui convidado pelo Brian para ser um dos administradores junto com mais outras 3 pessoas. E no ano de 2023, o Brian precisou sair do grupo. Ele tinha recém-formado e tinha alguns outros compromissos e ele não conseguiria estar no Conexão. E ele pediu que nós dessemos continuidade nesse trabalho. Bom, de lá para cá o grupo tem crescido cada vez mais. Adianto a vocês que no dia 2 de maio de 2023 nós criamos o Conexão Visão Oficial, que é esse novo grupo, esse grupo aqui que nós estamos reunidos hoje fazendo tantas coisas. Hoje nós somos mais de 500 participantes. Hoje tem o Andrés e a Maélia ali nos auxiliando, nos ajudando uns aos outros. Somos uma equipe. E eu tô aqui para contar um pouquinho de tudo isso que tem acontecido, da mudança que o Conexão Visão fez para minha vida. Eu sempre falo que é um divisor de águas, então se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, fica aqui com a gente até o final. Fala que te escuto. Bom, pessoal, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês. Boa tarde barra boa noite, né? Aqui na minha cidade ainda são 17 horas e alguns minutinhos. É com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com o Conexão Visão Oficial. Só lembrando que há um tempo atrás eu já estive aqui no Fala Que Te Escuto contando um pouquinho da minha história. Confesso que hoje eu fiquei menos nervoso ao pensar aí em toda a trajetória, ao pensar nessa história com Conexão Visão, porque apesar de ter altos e baixos, eu tive muitos. Peço perdão aí pelo áudio, me ligaram aqui, mesmo não perturbe o meu celular, ele corta o áudio. Mas então, eu tive muitas coisas boas, eu tenho muitas coisas boas aqui com Conexão. Foi o Conexão Visão que me fez entender e aceitar a minha deficiência. E eu sempre falo que aceitar deficiência não significa que a gente vai soltar fogos e dizer: "Uou, que legal! Agora eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu vou comemorar". Não, não é isso. Aceitar a deficiência é aceitar ajuda, é aceitar que nós precisamos de ajuda, é aceitar que mesmo com todas essas limitações, a gente consegue entender que é possível continuar. Mas é um tanto quanto impossível eu contar a minha história com Conexão Visão sem pelo menos fazer um breve resumo da minha história particular, da minha história pessoal, ok? Então vamos lá. Vou começar com uma breve autodescrição. Eu tenho 1,70 m, meu cabelo é preto, cortado em formato degradê. Sempre tiro o excesso da sobrancelha. Meu rosto é meio redondinho. Meus olhos são castanhos escuros, olho bem pequenininho, nariz médio, pequeno para médio, boca média, uso aparelho ortodôntico superior e inferior, tenho a pele parda e peso cerca de 64, 65 quilos. Eu sei que tem algumas pessoas que têm essa dúvida, essa curiosidade, mas eu não sou um menininho de 15 anos, eu tenho 31 anos e a minha história enquanto pessoa com deficiência visual começou no ano de 2019. Bom, eu sempre fui alguém que sonhou, que acreditou, que amou, mas eu tive algumas frustrações, principalmente quando o assunto é relacionamento. Eu tive algumas escolhas erradas
Eu andei por caminhos errados, pelo menos eu considero, biblicamente falando. Vale ressaltar que eu sou cristão. Hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, e eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Eu não nasci basicamente num lar cristão, um lar evangélico, mas a minha mãe sempre frequentava uma igreja. A gente não era membro, mas nós frequentávamos e recebíamos orações. E quando eu completei 9 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a ir, né, em uma igreja e me convidaram, me levavam. Eu não tinha deficiência, eu perdi a visão tem apenas 5 anos e alguns meses. E nisso eu passei a frequentar essa igreja e tudo mais, mas com 17 anos eu precisei sair da igreja. Na verdade eu não precisei, eu saí por algumas escolhas, como eu disse, erradas, umas escolhas meio que confusas, e eu, entre aspas, aproveitei o mundo de uma forma não muito correta. Eu fiquei cerca de 10 anos distante da presença de Deus. Ia e voltava, assim, mas, assim, no sentido de eu tentava e não conseguia. Aí eu fiquei muito tempo mesmo. Na última vez eu falei que eu não ia mais, que eu não conseguia. Até que eu tive a oportunidade de ir no encontro com Deus, numa igreja de uma outra denominação, que, por sinal, eu sempre falo que eu não prego denominação. Na verdade, eu nem sou pregador, mas eu não falo de denominação porque eu acredito que quem vai nos salvar é Jesus. E se tiver alguém que não acredita nesse Jesus que eu acredito, tá tudo bem. Eu não vou debater religião, tá bom? Só enfatizando essa questão. Então, dando continuidade, aconteceu que eu conheci uma garota, né, que era a minha amiga, e a gente acabou indo nessa igreja a convite de um dos nossos colegas. Eu não queria muito ir não, mas eu fui e foi muito bom. Comecei a frequentar, era uma igreja batista, uma igreja muito boa mesmo, pessoas muito receptivas. Passei a frequentar e basicamente eu deixei os vícios, porque eu bebia, fumava e eu deixei, né? Porque eu sempre falava comigo mesmo, quando eu voltar para a igreja, eu quero voltar de verdade. Então eu peguei e fui e comecei a sentir muitas dores na cabeça. Eu tinha saído de um emprego que eu gostava muito. Eu tô resumindo para não ficar tão extenso. Já vou partir aqui, já estamos chegando na parte da minha deficiência. Eu saí de um emprego e eu tava meio que sem emprego, daí eu fui fazer estágio, que eu já tava na faculdade. Fui fazer um estágio remunerado e desse estágio eu fui para um emprego de carteira assinada na área da minha faculdade. E quando chegou nesse período, eu comecei a sentir muitas dores na cabeça, dores intensas, fortes mesmo, e essas dores me fizeram a fazer algumas coisas, entre aspas, erradas no trabalho, que eu era social media, certo? E aí na hora de publicar, com tanta dor de cabeça, eu acabei publicando, patrocinando um item de uma empresa em outra empresa e algo nesse sentido. Não porque eu não sabia, mas é porque eu já não estava conseguindo, sabe? Eu estava perdendo a completa noção do que eu estava fazendo. Foi quando eu pedi para ir embora, fui na unidade de pronto atendimento e chegando lá, perguntaram se eu usava droga, se eu estava usando droga, se eu não estava drogado. Perguntaram, e eu estava de uniforme, tá? Do trabalho. Perguntaram o que que eu tinha, me atenderam com um pouco caso. E com esse pouco caso, eu fiquei lá por alguns momentos e depois pedi pro meu pai me buscar. Me deram até morfina e a dor não passou. Vim para casa da minha mãe. Vale ressaltar que eu já não estava morando aqui com eles. Eu vim porque nessas horas são os nossos pais, é a minha mãe, né? Eu vou enfatizar bem a minha mãe, porque ela quem tem me ajudado, ela quem tem estado comigo, ela quem tem permanecido assim, bem firme e constante, me auxiliando em todas as áreas. Mas enfim, vim pra cá, voltei, tive que fazer uma prova da faculdade, passei mal, enfim. Aí até que depois de uma semana,
Eu fiquei muito mal e tive que ir pro pronto-socorro. Chegando lá, a médica só fez umas perguntas e ela mesma falou: é meningite. Bom, para todo mundo foi um baque muito forte, porque meningite para as pessoas, meningite, e eu fui entender depois, né? Mas eu acho que Deus me acalmou numa forma tão assim, sabe? Que para mim eu tava, não, meu olho só tá com estrabismo, vai voltar ao normal e tudo mais. Fui, fiquei internado, descobriu, fez a punção lombar, era meningite mesmo. Fiquei internada, o olho voltou assim ao normal, enxerguei normal e não tava nem ligando. As pessoas foram tantas pessoas me visitar, porque eu acho que eles pensaram que eu ia morrer. E para glória de Deus, eu acho que a minha vida ainda tinha que continuar, porque eu tinha que estar aqui no Conexão hoje, comemorando esses 2 anos. E Deus falou, vou te dar mais uma chance. E nessa chance, como eu disse, eu estava numa igreja, só que veio as fases do luto, sabe? Que eu sempre falo de luto. Negação, raiva, barganha, depressão, para vir a aceitação. Então o que aconteceu? Eu comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, eu vim para a igreja depois de tanto tempo e só foi eu vir para a igreja que começou a acontecer tudo isso. Como se Deus tivesse culpa de alguma coisa, né? Nesse sentido. Eu não sei se eu estaria vivo ainda se eu não tivesse perdido a visão. Porque eu fazia tantas coisas que não vem ao caso. Mas, portanto, todavia, entretanto, eu saí do hospital enxergando, sem enxergar. Ah, não, pera, na primeira vez saí do hospital enxergando normalmente. Voltei ali para uma escola que eu dava aula, pulei essa parte que eu dava aula lá na banda, era coreógrafo e tal. E chegando lá, o que aconteceu? Eu ajudei o pessoal, foi meio que uma despedida, porque em 7 de setembro o pessoal desfilou, o pessoal que eu treinei. Setembro, outubro, novembro, eu continuei treinando eles ali. Eles foram para uma competição dia 16 de novembro. No dia 9, 8, 9 de novembro, eu estava indo ser internado com a minha visão já perdendo, sabe? Eu dirigia, tava dirigindo, já não conseguia enxergar postes, buracos. Então foi mais ou menos nesse período, de 5 a 8 de novembro de 2019, que eu fui internado perdendo a visão. Só que ainda assim eu tava, entre aspas, tranquilo, triste por não ter ido levar o grupo que eu treinei, porém, falando, não, vou tomar o remédio e vai voltar ao normal. E não voltou, não voltou, fui passando, fiquei 40 dias internado e não voltou, imagina. Aí começou a vir as frustrações. E eu fiquei triste, eu fiquei desesperado, porque eu tinha uma vida muito ativa. Nesse período eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, ia para a faculdade à noite e voltava de novo. Esse ciclo, eu sempre estava trabalhando e fazendo várias atividades, sabe? E nesse período eu peguei, parei de ir na igreja, fiquei revoltadinho e eu tinha que tomar um remédio que se chama corticoide. E esse remédio eu tomei por 2 anos e eu fiquei muito inchado, as pessoas já não me reconheciam mais. E pra mim tá tudo bem, comecei a sair de novo, beber, 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 que entrou a barganha, né? Fiquei trocando uma coisa por outra. A dor da perda da visão eu troquei pela barganha de beber sem parar. Não estou criticando ninguém que bebe, se beber socialmente tá tudo bem. Só tem que observar se tá bebendo para trocar, para tirar uma dor. Aí não tá tudo bem, é legal procurar uma ajuda, certo? Porque a gente tenta substituir um sentimento por outro, sabe? E era o que eu tava fazendo. Estou me criticando, estou me autocriticando, falando o que eu fazia. E foi quando a minha saúde tava assim, eu já tava cego, eu tava tendo outras complicações. Fui ao médico e consegui modificar o documento, o medicamento. E nessas mudanças eu fiz uma dieta. Em 2 meses eu perdi cerca de 20 quilos. E as pessoas ficaram bem surpresas, né? E tudo isso foi em 2022, entre maio e junho. Na verdade, começou em março, mais ou menos. Março, abril, maio, junho. E eu sei que em maio de 2022
eu resolvi voltar para a igreja. Na verdade, eu fui fazer uma visita, porque minha irmã ia fazer uma apresentação no Dia das Mães. Minha irmã mais velha, ela não era regente ainda, hoje ela é regente do Círculo de Oração. Ela foi e me convidou, e eu fui. Eu lembro até hoje da canção que as irmãs estavam cantando, eu não enxergava, né? Tava cego. Fui, falei, ninguém vai me conhecer, que eu tava gordinho ainda, de máscara, época de Covid, mas as irmãs cantavam assim, bem forte. A minha alma está cheia de paz. E eu já tinha sentido essa paz que elas estavam cantando, porque lembra lá no começo? E eu escolhi tudo errado. Mas nesse dia eu desejei estar lá na frente para reconciliar. Eu sei que talvez pessoas não vão entender, mas não é eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou de volta. Para a glória de Deus eu pude retornar e eu vivo de renúncias, né? Eu tenho que renunciar muitas coisas na minha vida para poder servir ao Senhor, mas eu, como ser humano que sou, eu sou falho e, enfim, o fato de eu ter voltado em maio para a igreja me fez assim refletir e tentar buscar as coisas. Em maio eu voltei para a igreja, em junho eu comecei a ir na associação, junho, julho eu entrei no Conexão Visão. E quando eu tava passando pelo TikTok, que eu não sei vocês como era antes, mas eu tinha TikTok só pra ficar ouvindo vídeos. Eu passava assim, não usava leitor de tela, mas sabia exatamente onde era o TikTok na minha tela, pegava, abria, ia passando o dedo só pra ouvir. Às vezes cansei de dormir ouvindo vídeos no TikTok. Em uma dessas noites, eu encontrei o vídeo do Stefan Bryan. Gente, e aí que começa a minha história com Conexão Visão. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês aqui um pouquinho do histórico. Conexão Visão, ele foi criado no dia 10 de janeiro de 2022. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 6 meses depois, eu cheguei. 6 meses para trás, eu não sei dizer o que aconteceu, porque eu não estava aqui, certo? Eu sei que quando eu cheguei, tinha só o Brian de administrador. Tinha alguns administradores ocultos, pelo que a gente percebia, mas não era nada assim com certeza, sabe? E eu jamais sonhei que um dia ele me convidaria para estar aqui na administração. Só que um belo dia aconteceu uma situação e ele me perguntou, eu falei que eu não queria a administração. Eu falei, não, Brian, não quero não, não consigo não, acho que eu não consigo. Não, tá tudo bem, se um dia você achar que consegue, você me avisa. Falei, beleza. Aí aconteceu uma situação aqui, uma briga assim, que me envolveu nessa briga, até questões religiosas. E essa menina falou um monte de coisa pra mim e eu mandei mensagem pro Brian, Brian, por favor, olha lá o grupo, sabe essas coisas que a gente pede pra vocês fazerem? E aí o Brian veio no grupo e removeu a pessoa que tava assim, sabe, querendo falar um monte de coisa assim a meu respeito, nada. Mas aí eu peguei e falei, Brian, mudei de ideia. Eu quero sim. Eu quero sim ser administrador também, porque nessa situação eu mesmo apago e nem te perturbo, porque eu tinha receio de ficar incomodando as pessoas, né? E aí ele falou, não, beleza. Quando ele falou isso, pessoal, eu peguei e fiquei nervoso. Aí ele me colocou num grupo de ADMs. E nesse grupo tinha a Maiara Stephanie, o Cleidmar Martins e a Josélia Lopes. E a equipe era essa. Eu, Maiara, a Jo, o Cleidmar e o Brian. Só que até então a gente não fazia vídeo, não tinha rede social. No máximo o Brian cuidava de um Instagram do Conexão. E aí a gente começou a ter ideias juntos. Nunca foi eu sozinho, sabe? Foram ideias que a gente foi criando juntos, debatendo, tentando. A gente sempre falava, vamos levar para o Brian. Naquela época, quando era Natal, a gente mudava a logo do Conexão, botava ela toda decoradinha de Natal. Quando era Ano Novo, deixava branco. Quando era Dia das Mães, o mês inteiro ficava com os coraçãozinhos. Quando era novembro, a gente botava uns detalhes azul. Quando era outubro, uns detalhes rosa. Sabe essas questões assim?
A gente era. Eu sou muito detalhista, né? Eu gostava muito de fazer isso. O Brian comprava. Na época, o Brian mesmo fazia as artes. A gente falava com ele o que, que a gente queria. E ele fazia. A gente fazia uns projetos assim no mês inteiro e tal. E era muito legal. E foi passando o tempo. Fizemos uma programação em novembro, em outubro. Fizemos alguma coisa em dezembro, que eu não me lembro, mas relacionado ao Natal. Acho que foi um correio elegante, eu acho. Fizemos em dezembro. E janeiro, aniversário do Conexão, fizemos vídeo. Foi nesse período que eu comecei a fazer vídeos, sabe? Vídeos básicos, só pro Conexão mesmo. No meu perfil mesmo, eu tinha vergonha de gravar vídeo. Fazíamos roteiros, começamos a fazer. Eu lembro que até em outubro, será desse ano aí, de 2022? Não sei se foi outubro ou foi. Acho que foi outubro sim. Eu fiz um vídeo junto com a Marcela. Ela falou: Vamos fazer? Vamos. Sobre a eleição, que era um ano de eleição. E foi, eu acho que um dos meus primeiros vídeos, sabe? E beleza. Aí no outro ano, o Brian traz a notícia que ele ia sair do grupo. Como eu disse, naquela época eu não fazia vídeo. E a maioria das pessoas que vinha pro Conexão, através do Brian, vinha pelo TikTok. Em tese, eu posso afirmar para vocês que eu comecei a fazer vídeos justamente por causa do Conexão Visão. Falei, vou começar a postar uma coisa e outra. Tava na associação na época. E quando eu cheguei no Conexão, eu não falei isso, mas eu queria sair no outro dia, porque tinha tanta mensagem que eu falei, ixi, não vou conseguir não. Mas tem um pessoal que me acolheu, sabe? É por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, gente. Quando vocês perceberem alguém chegando aí, alguma pessoa nova, cumprimenta, chama a pessoa pra conversa. Não fica só naquela panelinha, porque senão a pessoa vai se sentir excluída e vai sair, e aí a nossa família acaba não sendo uma família acolhedora, sabe? Mas enfim, o Brian nos comunicou, na época ainda estava a mesma equipe, o Brian falou que ia sair, aí ele saiu e falou que ia deixar o grupo pra gente continuar, a gente continuou, e conversando entre a gente decidiu criar uma nova conexão, que é o Conexão Visão Oficial hoje, esse grupo aqui, porque até então a gente já tinha começado a convidar pessoas para contar suas histórias, só que sem o Brian como administrador, qualquer pessoa de ADM conseguiria remover qualquer um de nós. Agora, com o Brian ali, a gente tinha segurança do Brian, né? Que ninguém removeria ele. E aí a gente combinou certinho. Na época era eu, Cleidmar, Maiara. Acredito que o Davi tinha entrado nessa época e a Josélia. O Davi é o namorado da Maiara. Ele entrou também, ainda com o Brian aqui na administração. Aí, beleza. Aí, a gente tava em 5 pessoas e tinha muita coisa. Muitas atividades. Aí a gente, nesse aniversário do Conexão, eu lembro que o Andrés entrou e a gente acabou virando amigo, né? Bem nessas primeiras semanas, porque a gente brincava aqui e vocês não acreditam, o Andrés me chamou de baixinho junto com o Márcio e uma galera das antigas. E eu tenho 1,70 m e ele, só porque ele é alto, começou a falar que eu era baixinho. E ali a gente começou a interagir e brincar, conversar. Tínhamos a Jennifer, acabamos ficando assim um trio de amigos, com eu, o Andrés e a Didi. Eu lembro que eu fiquei internado em janeiro de 2023 e a gente ficava em ligação. Nossa, a mulher do hospital achava até que eu era doido. Eu lembro que a primeira noite tava tão na adrenalina que eu não dormi. Não dormi a noite inteira e eu tinha que fazer punção lombar no sábado. E o medo. Mas enfim, quando chegou esse período aí, em maio ali, antes de maio, né, em abril, a gente começou a conversar entre a gente, vou tentar acelerar aqui, tentou conversar entre a gente e escolhemos a Marcela e o Andrés para se juntar à nossa família ali, né, equipe de administradores. Aí eles vieram, ajudaram muito, a Marcela revolucionou a conexão, a Marcela trouxe umas vinhetas, trouxe uma nova marca,
sabe? Mas essa marca só veio depois. Primeiro, a gente só trocou as vinhetas, né? Vinhetas. Trocou não, nem tinha vinheta de quadro. A gente começou a fazer os quadros. Começou a colocar vinhetas. Fala que te escuto. Papo acessível e tudo mais. Ainda com a logo do Conexão, que era uma corrente, escrito Conexão Visão, com um olho, tudo em preto e branco, sabe? Um olho na letra O, se eu não me engano. E aí, ficamos uma equipe de 7 pessoas e alternava em pessoas para apresentar quadros e tudo mais. Eu lembro até hoje que isso foi em maio, em junho, tivemos um desentendimento na equipe. Não vem ao caso. E esse desentendimento fez com que 2 participantes acabaram deixando a nossa equipe. Aí, na verdade, uma das participantes da administração já precisou sair, porque o celular não estava muito bom. Então ficou eu, Cleidmar, Andrés e Marcela. Foi nesse período que Marcela começou a entrar em ação. Ela, junto com a gente, né, fez uma nova vinheta, uma nova marca, uma nova logo do Conexão Visão. A gente saiu do preto e branco e colocou um tom de azul e fez um planeta ali e as conexões entre os países, porque naquela época começou a chegar pessoas de outros países, tipo Portugal, como nós temos hoje, né? E a gente começou a fazer tudo isso. E revolucionou as vinhetas com mais cores, com mais vida, com mais empolgação. O vídeo do aniversário, o vídeo disso, o vídeo daquilo, e veio aquela coisa, sabe? Foi quando a gente começou a ir para as redes sociais. Criamos um Instagram e um TikTok do Conexão Visão, que é o atual Instagram e TikTok. E desde então, basicamente toda semana a gente tem pelo menos uma publicação. Começamos com os quadros Fala que te escuto, Papo acessível. De repente começamos com Quem é X. E do Quem é X a gente já veio para outro jogo, Qual é a música? Do Qual é a música já veio para o Connect Quiz. E já veio o Quebra a Cuca, né? E já veio o Quem Canta Seus Males Espanta. Aí depois de tudo isso, nós tivemos a ideia de fazer o Momento com Deus. Aí, o Cleidmar, ele decidiu sair, porque estava um pouquinho corrido, ficamos em 3 e decidimos chamar 4 pessoas, chamamos 4 pessoas, não deu certo. Eu sei que deu certo ficar 2 pessoas, que foi a Jordana e a Ariana. E elas chegaram e somaram. Pensa numas meninas porretas. Gente do céu, juntou a Ariana, a Marcela, a Jordana e o Andrés. A Marcela ensinou o Andrés e a mim a fazer algumas coisas ali nas edições do CapCut, mostrou algumas funções, porque a gente é cego. Precisava de alguém que enxergasse melhorzinho, que a Marcela tem baixa visão, para mostrar pra gente algumas coisas ali, umas funções, e a gente aprendeu. Começamos a ajudar ela também a editar os vídeos. E chegou a Ariana, a Jor, e elas começaram a ajudar em algumas coisas também, sabe? E ficou uma coisa assim, bem legal. Formamos uma equipe ali que deu muito certo durante algum tempo. Eu lembro que as meninas chegaram no final do ano, sabe? Assim, lá em dezembro de 2000 e... Ai, agora eu não vou... Acho que foi 2023, dezembro de 2023 as meninas chegaram, a Jor e a Ari. E com elas, assim, chegou um toque feminino, sabe? Aquela alegria, aquela coisa bem legal. Veio o aniversário do Conexão, fizemos programações já cheio de quadros e isso e aquilo. E aí, eu lembro que passou alguns meses, mas bastante meses mesmo. A Marcela veio de novo com aquele jeitinho dela e trocou as vinhetas. Vamos trocar? O que vocês acham? Vamos, era o aniversário já da transição. Porque a gente nunca deixou de lembrar da fundação, né? Que foi em 10 de janeiro. Mas em maio a gente tem outra programação, igual nós tivemos essa semana. Aí eu lembro que chegou maio, a gente trocou de novo as vinhetas e ficou maio, junho. Eu acredito que foi entre junho e julho. Foi antes de julho, foi em junho, eu acredito.
tivemos um outro contratempo entre a equipe, que não convém também dizer exatamente o que foi. Tanto que a gente não removeu ninguém de equipe de administração, mas o pessoal decidiu sair. Eu esqueci de falar que nesse meio termo, um pouquinho antes disso, né, um pouquinho depois do aniversário do Conexão, a gente convidou o Carlos também, que veio compor nossa equipe. E antes do Carlos, antes até das meninas, veio a Letícia Capato, que eu também, perdão, esqueci de citá-la. A Lili, gente, ela era um amorzinho de pessoa, sabe? Oi, gente linda! Não tem como não lembrar da Lili. A Lili tinha muitas crises de labirintite e a gente achou melhor, né? Na época acho que tava eu, o Andrés e a Marcela, chamamos a Lili, achamos melhor, conversamos com ela, pedimos para ela que assim que ela melhorasse, ela retornasse, né? Só que aí aconteceram algumas coisas, ela acabou pedindo, saiu do Conexão também. Enfim, vida que segue. Vieram as meninas, veio o Carlos também, os guri. Veio o Carlos e o Carlos acrescentou bastante, aprendeu muito com a gente. Infelizmente, nesse desentendimento que teve, sabe, não foi um bate-boca de apontar dedo, mas acredito que foi até um mal entendido. Restou apenas eu e o Andrés. Quando aconteceu tudo isso, a gente não soltou fogos, porque eu acho que não é intenção de ninguém fazer uma equipe para desfazer, fazer uma equipe para ficar brigando. Quando a gente convida alguém para auxiliar, a gente quer realmente que a pessoa ajude, sabe? E a gente não pode reclamar desse pessoal, de nenhuma dessas pessoas, sabe? Desde Maiara, Davi, Cleidmar, Josélia, Marcela, Andrés, Letícia, Ariana, Jordana, Carlos. Aí beleza, eles saíram, a gente pensou em fechar a conexão, mas os próprios participantes falaram, não fecha não, a gente vai ajudar vocês. Gente, daí começou o desafio, porque era eu e o Andrés para um monte de coisa, a gente falou, vamos diminuir, vamos parar de fazer as coisas, vamos parar de fazer isso. Eu vou ser sincero para vocês, eu não sou muito fácil. Eu até tenho tentado trabalhar isso no sentido de exigência. A gente sempre falou, isso aqui tem que ser diversão, a gente tem que se divertir, né? Mas não significa que esses desentendimentos eram por minha culpa, sabe? Mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa assim para ser legal, para ficar bonito, para ficar bacana, para chamar atenção, para trazer pessoas, para ajudar pessoas, porque o Conexão transformou a minha vida, sabe? Então aconteceu que ficou eu e o Andrés, eu falei, e aí, Andrés, bora ou tá com medo? Brincadeira, a gente quis fechar mesmo o grupo, o pessoal falou pra gente continuar, a gente falou, então segura aqui na minha mão virtual e bora que bora. Aí passou-se um tempo, a gente fez algumas trocas também, trocamos as vinhetas, aí veio o Daniel Locuções, a gente continuou com a mesma imagem que a Marcelinha tinha feito, né? A mesma logo, que era toda colorida, que eu disse pra vocês, toda colorida não, colorida, né, que tinha cor, que tinha azul e o mapa e o conexão e tudo mais. Só que a gente transformou aquela vinheta, usou a mesma imagem, só que a gente colocou alguns detalhes, umas luzinhas assim, e mudamos as vinhetas de conexão. Convidamos o Daniel Locuções para ser o nosso locutor oficial. Antes do Daniel, nós tivemos uma época que era todos os ADM juntos. Todo mundo falava, fala que te escuto, papo acessível. Não, na verdade falava assim, a partir de agora, não, como que é? Está começando no Conexão Visão, papo acessível. Não, o Conexão Visão apresenta, a gente tinha muito isso. O Conexão Visão apresenta e botava a voz de alguém para falar papo acessível. A gente alternava entre a gente. Foi quando a gente convidou o Charles, né, em uma das alterações ali das vinhetas que a Marcela começou a fazer, na primeira alteração ali, que ficou top. A gente convidou o Charles, e o Charles tinha uma voz bem potente, e ele foi a nossa voz oficial. Aí passou-se o tempo, quando teve outra mudança da vinheta, a gente falou com a Marcela, né, que era a DM, e ela que foi a voz oficial, para poder alternar um pouquinho, não ficar só aquela voz masculina grave. E aí, quando passou-se o tempo que a gente trocou de novo, a gente convidou o Daniel Locuções, que é atualmente o nosso locutor oficial, né? A nossa voz oficial do Conexão Visão.
Aí, pessoal, passou-se mais um tempo, alguns meses, vamos dizer assim, que foi em abril desse ano, no mês passado, né? Na verdade, a gente começou a estudar isso. Nesse período ali de julho, agosto, setembro, a gente vamos trocar. Falamos com o Flávio fez a nova logo e a gente ficou de mudar e tava sem tempo para fazer as vinhetas e deixamos as vinhetas novas, né, que a gente tinha feito por mais alguns meses. E quando foi no mês passado, a gente falou: e aí, vamos? Vamos. A gente se ajudou, cada um fez um pouquinho e a gente criou a nova marca do Conexão Visão. Na verdade, todas as imagens de todos os quadros, imagens, sabe? Foi o Flávio Daniel, também a nossa gratidão ao Flávio. Ele é o responsável aí dessa marca. Nós temos algumas novidades para vocês, só que eu vou esperar o Andrés e a Maeli estarem juntos para a gente anunciar. Esperar chegar as nossas, já fica aí uma curiosidade. A gente vai divulgar com as nossas em mãos. Talvez vocês já até consigam perceber ou saber do que eu tô falando. Mas é algo que vem a marca e também o Conectando Sonhos, Transformando Vidas. Esse é o nosso slogan. E isso já veio através dessa nova marca, que agora a logo tem um círculo com algumas combinações assim na cor azul, que ainda lembra a logo anterior. Aí as letras, o C é bem grandão assim, com o O do Conexão, do primeiro, né, do ladinho do C ali, é um olho azul. Lembra do olho lá da primeira logo? Ele voltou, agora é um olho azul. As outras letras todas na cor branca, o fundo preto. E pessoas que enxergam falaram que ficou muito bonito. Aí a gente adicionou o slogan, que é o Conectando Sonhos, Transformando Vidas, que vocês visualizaram ali no vídeo de hoje, né? Quem assistiu o vídeo? Bom, eu pulei uma partezinha, mas eu vou mencionar o pessoal, só que não vou enfatizar. Eu e o Andrés, nós ficamos sozinhos, mas não tão sozinhos, que a gente convidou a Nani, convidou o Lucas Nolasco, convidou o Serginho, convidou a Catiane e essa equipe se juntou à nossa equipe e fez um trabalho excelente também. Foram os nossos moderadores, nos ajudaram muito, muito, muito mesmo. A Nani com seu cheguei. O Serginho falando bem calminho. O Lucas, a Catiane, cada um deles tiveram um espacinho especial no nosso coração. Tem, né, até hoje. Tem um carinho enorme por essa equipe. E infelizmente eles também tiveram que se ausentar, né, da nossa equipe. Alguns permanecem aqui no grupo ainda. Depois desse período, passamos eu e o André de novo sozinhos, resolvemos convidar mais alguém, convidamos a Raquel e a Maeli. E recentemente a Raquel, por alguns problemas pessoais, ela teve que nos deixar. Tá, eu, o Andrés e a Maeli aqui, firmes e fortes. Temos muitas ocupações. Nós tivemos, nesse período aí, que tá eu e o Andrés, tivemos uma ideia de fazer um curso de Avas, tivemos um curso de Avas online, tivemos um curso de informática online com o Anderson. O Avas quem deu foi a Silvana, o Anderson deu a informática. Aí depois da informática tivemos o curso de inglês com a Giulia. Gente, e assim, tudo muito legal. E atualmente temos a terapia, o grupo terapêutico com a Maeli, que é a nossa terapeuta. Mas enfim, juntando e reunindo tudo, decidimos mudar a nossa marca. E agora é a marca padrão, né? E mudamos novamente todas as logos, todas as vinhetas. Mudamos novamente todas as vinhetas e permanecemos com a voz do Daniel Locuções. E, inclusive, mais uma vez, eu estendo aí o nosso agradecimento, a nossa gratidão ao Daniel e ao Flávio Daniel. Os dois têm Daniel no nome. O Flávio pela arte e o Daniel pela voz, beleza? Então, pessoal, basicamente para todos que às vezes ficaram com dúvida com relação ao Conexão Visão e o Conexão Visão Oficial, o que é Conexão Aniversário de Fundação e Aniversário de Transição, é basicamente isso. A gente teve que transferir o Conexão Visão para o Conexão Visão Oficial, ou seja, a gente criou outro grupo e transferiu todas as pessoas de um grupo para o outro. E, consequentemente,
Na época a gente tinha entre 190 participantes. Isso, e aí hoje nós somos mais de 500 participantes. E tudo isso é fruto do nosso acolhimento, é fruto das nossas estratégias. E eu sempre falo que é Deus que nos ajuda. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, nas primícias, ele faz acontecer. O salmista diz no Salmo 103, os 2 primeiros versos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então nós bendiremos sempre o nome do Senhor, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, nós não teríamos encontrado o Conexão. Eu acredito que eu e o Andrés, nós viemos pelo Brian, sabe? Outras pessoas vieram através dos meus vídeos. Eu cheguei aqui ferido, machucado. Hoje eu consigo, através da minha história, através da minha vida, através das coisas que eu vivi, ajudar outras pessoas. Assim como o Andrés também consegue, assim como qualquer um de vocês também são capazes de ajudar outras pessoas. Eu não quero trazer os holofotes para mim, não quero dizer que eu sou o que eu faço, porque eu não sou nada. E simplesmente é Deus em mim, é Deus me ajudando, é Deus me orientando e fazendo com que eu e o Andrés tenhamos uma boa convivência e que a gente consiga ajudar um ao outro, sabe? A Maeli veio no momento certo, as terapias têm me ajudado também, eu também preciso de terapia. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer muito mais coisa do que eu fazia no começo. Aprendi muito com Conexão, então eu externo aqui a minha gratidão a todas as pessoas que já passaram aqui na minha vida. Tem algumas pessoas que me conhecem desde quando eu cheguei aqui, todo, sei lá, tristinho, todo preocupado. E aos poucos a gente vai entendendo que a vida foi feita para viver. E se a gente está vivo, a gente tem que aproveitar a nossa vida e dar mais uma chance para recomeçar. Para quem falou que ia falar só um pouquinho, eu falei muito, né, pessoal? E é basicamente isso. Eu vou finalizar agora dizendo para vocês que vocês precisam acreditar em vocês, sabe? Não é porque ninguém tá impondo, é porque quem vai conseguir recomeçar é você. Quem vai conseguir refazer a sua história é você. Eu posso aconselhar, eu posso falar, fulano pode dizer isso e aquilo, pode impor, mas quem tem que decidir somos nós. Fui eu quem decidi levantar e tentar e recomeçar e fazer. Graças a Deus eu tive o auxílio de uma instituição, eu sei que muita gente não tem, é por isso que a gente pensou em fazer algumas coisas aqui, em trazer dias com tópicos e tudo mais para ajudar essas pessoas. E a mensagem do dia é gratidão por esse momento. A mensagem do dia é basicamente isso: não desista, porque Deus está com cada um de vocês, independente da crença, independente da religião. Acredita que vocês podem, vocês conseguem, e o limite quem dá é você. Bom, pessoal, então encerrei a minha participação, mas antes de abrir o grupo para finalizar aqui o nosso Fala Que Te Escuta especial de hoje, eu convido vocês a pelo menos escutar cada detalhe dessa vinheta, cada detalhe desse vídeo que eu estarei compartilhando aqui. É uma junção de várias vinhetas de um contexto histórico, desde o surgimento do Conexão Visão oficial, tá bom? Essa segunda conexão aqui, até o dia de hoje, beleza? Nesse vídeo vai ter um pedacinho, pelo menos uma participaçãozinha de cada um dos nossos administradores, moderadores, até o Brian vai ter no vídeo, tá bom? Então, confiram aqui abaixo com muito carinho. E assim encerro a minha participação nesse Fala Que Te Escuto de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Chegou o seu dia! Hoje é teu aniversário, a alegria está no ar.
Está começando um dos quadros de maior sucesso aqui do Conexão Visão Oficial. Fala, que te escuto. Fala que te escuto. É X. Feliz Dia do amigo. Qual é a música? Quem é X? Será que você vai conseguir descobrir? TBT. Quem canta seus males espanta. Está começando mais um quadro de muito mistério. Então, já descobriram quem eu sou? Por isso, nós convidamos você para participar. Os integrantes do nosso grupo poderão compartilhar momentos da sua vida. Eu não preciso transformar. Vocês estão preparados para descobrir? E você pode ser o próximo convidado. E aí, meu povo, vocês estão bom? E as comemorações do Dia da Mulher continuam. Quem é X está de volta. Então se prepare. No Conexão Visão, nós temos a oportunidade de contar as nossas histórias. Espero contribuir para o bom andamento do grupo. Pode contar comigo. Eu também estarei aqui pronto para ajudar. Você que tem deficiência visual. Você sabia que existem doenças que podem afetar sua visão e mudar sua vida? Que pode ser você, o próximo convidado a vir compartilhar as suas experiências. Estou passando aqui para falar um pouquinho com vocês, onde estarei contando sobre a minha carreira de locução. Momento com Deus. Fala que te escuto. Quem canta seus males espanta. Conecte Quiz. Papo acessível. Qual é a música? Quem é X? Quebra a cuca. Conexão Visão. Conectando sonhos, transformando vidas.